Olá, gente abençoada, espero que todos vocês estejam bem. Vamos falar hoje sobre a alma do dinheiro. Você sabia que o dinheiro é uma alma? O dinheiro não é uma coisa, ele tem uma sabedoria e a gente vai falar sobre isso agora, segundo a visão de Bert Hellinger. O dinheiro, ele sempre volta a quem ele pertence. Ele tem um tipo de GPS. Ele sabe aonde ele deve estar, para onde ele deve ir e onde ele deve ficar. Por isso que muitas vezes o dinheiro não fica em determinadas pessoas. Pessoas que ganharam na loteria, pessoas que herdaram algum dinheiro e a gente que está de fora fala, nossa, mas era tanto dinheiro. O dinheiro não fica, tá? Principalmente o dinheiro que é ganho, levando vantagem em cima das pessoas, enganando, sonegando imposto. De todo modo, muitas vezes é da natureza humana, a gente se apega muito às perdas, a gente fica remoendo determinadas perdas. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Sempre que eu acho que alguém levou vantagem comigo em algum negócio, me vendeu uma coisa que depois eu vi mais barata, eu penso assim, eu devia alguma coisa para essa pessoa. De alguma forma, espiritualmente, o meu sistema, e tá pago. Eu sempre penso assim, se você conseguir usar esse aceitar em todas as coisas relacionadas na sua vida e principalmente a ganhos e perdas de dinheiro, você vai minimizar muito seu sofrimento e abrir bastante espaço para o novo entrar. Então não ficar olhando para trás, não ficar contabilizando as perdas. É aquela frase, não chorar o leite derramado. Ficar preso a essas perdas, nós nos desliguemos do que é essencial, do que é importante e nos leva a uma repetição de ciclos. Eu ler uma frase do Bert Hellinger que vai virar uma chave na sua cabeça, vai alugar um triplex na sua cabeça. Ele diz assim, um padre, hein? Ele diz assim, uma tradição cristã afirma que a pobreza dá mais felicidade do que o dinheiro, que é difícil que um rico entre no céu e que apenas os pobres tenham direito de ir para lá. O que muitos pobres esperam do céu? Dinheiro. É claro. Ao mesmo tempo, esperam que nele os ricos fiquem pobres. Quer dizer, não renunciam absolutamente ao dinheiro, mas fazem pouco por ele, salvo ser pobres. Tem um vídeo meu que eu falo sobre neurose de classes e eu comento, eu vou deixar um card no final, e eu comento sobre essa neurose de classe, sobre o quanto a gente maldiz uma pessoa que tem dinheiro, e quanto a gente se enaltece da pobreza, como se quem tem dinheiro não fosse humilde, como se não desse para ser humilde sem ter dinheiro. Vou descer um pouquinho mais no detalhe para a gente entender esse caminho sistêmico do dinheiro e para que você entenda por que às vezes o dinheiro não está ficando na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Eu vou ler mais uma parte do Bert Hellinger para que você consiga entender esse caminho do dinheiro, esse saber. Como o dinheiro é uma energia, ele tem uma forma de circular. Ele não fica onde ele não deve ficar. Eu vou dar um exemplo disso numa empresa, ok? Às vezes uma empresa, ela deixa de prosperar e ela não entende o que é que está acontecendo. Mas, se você olhar para o que aconteceu, você vai ver que, por exemplo, estou dando um exemplo, um funcionário foi demitido e não recebeu o que era de direito dele. A empresa vai pagar esta conta, a empresa é uma alma também, o dinheiro também. Esse dinheiro ele não vai ficar na empresa, essa empresa ela vai ter perdas em negociações. Por isso que eu sempre ensino a pergunta, o que está certo sobre isso que eu preciso perceber diante de um lucro ou de uma perda? Porque muitas vezes não estamos enxergando que fomos desequilibrados em determinadas relações e negociações. E o equilíbrio é a base da prosperidade. Então Bert diz assim, alguns de vocês devem se surpreender que o dinheiro seja algo sagrado para mim. Podemos ainda viver sem dinheiro hoje? Ele nos mantém vivos. É um presente divino. Eu refleti muito a respeito, assim falarei ainda mais sobre o dinheiro. O dinheiro é uma força, ele realiza algo. Algo o precede, por exemplo, um serviço que é remunerado. Quanto maior o serviço, maior é a força do dinheiro dado que corresponde ao serviço. Que é aquela história, gente, do martelo, né? Aquela pessoa que sabe bater o martelo, mesmo que ela demore um segundo para fazer esse serviço, ela deve ser melhor remunerada porque ela sabe onde bater o martelo. Voltando ao texto de Bert. Se é menos que o serviço que é pago com ele, ele mantém seu valor, porém possui menos força.
E aqui, gente, eu abro mais um parênteses. Quando eu disse da sabedoria do dinheiro, às vezes você coloca um preço muito alto em determinado serviço ou produto que você vende e o produto encalha ou o serviço não sai. Por quê? Porque você não está entregando ou no produto ou no serviço o valor que você está cobrando. Então a energia ela não é correspondente. Em compensação, às vezes vemos coisas assim, nossa, mas a pessoa pagou tão caro nesse determinado serviço. Mas aquela pessoa que entrega aquele serviço, ela conseguiu criar um valor que para ela fosse muito tranquilo cobrar aquilo que ela cobra, mesmo que para nós, no nosso julgamento, aquilo seja um valor exacerbado. E você pode reparar, quando você vê esse tipo de pessoa que cobra muito, a agenda dela ou o negócio dela normalmente está cheio, as pessoas consomem. Porque a pessoa entende que ela está pagando caro, mas tem um equilíbrio na troca. Voltando ao texto de Bert. Além do serviço que fora prestado para ele, também perde a força, porque desequilibra. Quando uma pessoa paga por uma coisa e recebe muito mais do que aquilo pelo que ela pagou. Isso se mostra ao querer ir embora. Ele não quer e nem pode permanecer. Damos demais e o outro não está dando no mesmo. Tanto isso desequilibra. Quando o seu dinheiro se torna autônomo, ou seja, separado de serviços que servem à nossa vida e à dos outros, só resta um número deles, sem valor real. Então, mais um parênteses aqui, o dinheiro ele serve à vida. Tudo que a gente faz precisa ter um para quê. Não importa o que você faça, tenha um para quê. E esse para quê nunca é para nosso conforto pessoal, para nossa prosperidade. É para quê que eu tenho essa empresa? Para pagar o intercâmbio do meu filho. Ele não tem um para quê a serviço, então ele não se sustenta. O dinheiro se move na circulação do serviço e pagamento, do novo serviço e do novo pagamento. O dinheiro é energia, gente. Ele tem que circular. Então, continuando. Isso se mostra ao querer ir embora. Ele não quer e nem pode permanecer. O mesmo se aplica quando acumulamos o dinheiro ao invés de realizar algo com ele ou gastá-lo por um serviço. Quando o dinheiro se torna autônomo, ou seja, separado de serviços que servem à vida e a outros, só restam números dele, sem um valor real. Que é aquela pessoa que guarda dinheiro embaixo do colchão. Ouçam com muita parcimônia isso, tá? Isso não quer dizer que você deve usar aquela frase, só se vive uma vez, só se tem uma vida. A gente precisa ter equilíbrio em tudo, ok? Mas o dinheiro precisa servir a vida, senão adoecemos guardando neuroticamente. Recuperam seu valor se produzem mais que números. Quando realizam um serviço que demanda algo pessoal daquela pessoa que o detém. Se ele, então, não tira nada para o prejuízo de outros, mas é gasto e doado da maneira que algo é alcançado com ele, que serve a eles e aos outros. Porém, aqui também apenas se é realizado algo por eles. O dinheiro emprestado que entra no lugar de um serviço se perde. É perdido sem força. O dinheiro se move na circulação de serviço e pagamento. Entendeu o ciclo? Serviço e pagamento, do novo serviço e do novo pagamento. Nessa circulação crescem ambos, o serviço e o pagamento. Ao contrário, sem o serviço e seu pagamento adequado, ou quando o dinheiro é emprestado e gasto, sem o olhar para o serviço que lhe corresponde, um circuito parecido começa. Aqui, no entanto, de perda em perda, até que o abundante desapareça. Ele retornou do céu à terra. Da pessoa que despreza o dinheiro, ele se mantém longe. Lembra aquele ditado? Dinheiro não aceita desaforo? Sem dinheiro, ele se torna fraco ao invés de forte e permanece pobre. A pessoa, por ser modesta e se contentar com pouco dinheiro, a ele permanece aberta. Ele vem quando ela precisa. Ele permanece sendo uma força para ela. Quem valoriza o dinheiro pode permitir que ele flua. O mantém numa coleira comprida como um cachorro. Mas ainda ele voltará de bom grado quando se precisar e se chamar por ele. Às vezes o dinheiro se retira. Gente, isso é muito importante porque a vida tem ritmo. A nossa vida tem ritmo, assim como as marés, as luas. Tudo tem um ciclo. A nossa vida também tem esse ritmo. Por isso, muitas vezes, temos oscilações. E nos desesperamos quando estamos na baixa. É por isso que o mercado de ações tem bolhas. Porque as pessoas que
lidam de uma forma muito emocional com o seu dinheiro, quando a bolsa cai, elas saem desesperadas para vender as suas ações. E quem tem o equilíbrio emocional de entender que há um ritmo, aproveita e compra. Então, eu quero que você tenha tranquilo no seu coração que o dinheiro sempre voltará para você. Lembrando que o dinheiro é uma energia e a gente precisa lidar na vida e com ele com muito respeito, principalmente com respeito aos outros. Ganhar dinheiro prejudicando os outros, não importa de que forma, não é auspicioso. Pode ter um preço caro esse dinheiro para você, entende? Voltando ao que Bert fala. Mais ainda, ele voltará de bom grado quando se precisar e se chamar por ele. Às vezes o dinheiro se retira. Por exemplo, quando desconsideramos um serviço oferecido e prestado a nós, muitas vezes realizado com amor, principalmente o esforço. Só quando respeitamos seu serviço, a recompensa por este serviço que lhe corresponde chega a nós e a eles. Isso vale também em outros casos. Quando respeitamos o serviço que os outros realizam por nós, muitas vezes sem recompensa, chega uma recompensa a nós e, consequentemente, a eles também. Eles nos pagam pelo nosso respeito com mais do seu serviço, sem considerar o esforço. Sem o nosso respeito, o serviço deles se detém. Todo o dinheiro vem e permanece nesse mundo. No outro mundo, além do nosso, vale uma outra moeda. Você entende, gente? Que não tem tijolinho, a gente não compra tijolinho, é outra moeda. Então a gente tem a conta cósmica, mas o dinheiro é para a gente usar aqui. Mesmo assim, o dinheiro daqui influencia esse outro mundo se o tomamos e deixamos de uma boa maneira. Ele pode ficar atrás quando o nosso tempo chega ao fim. Ele realiza seu serviço. A pergunta é, ele fica atrás para quem ou para quê? Quem o recebe depois de nós possui a força para ficar com ele? Ele se torna o pagamento por um serviço que deve ser realizado com ele ou se torna um peso que oprime ao invés de dar algo de presente? Qual compreensão resulta dessas reflexões? O dinheiro se comporta como mensageiro enviado por outro lugar para nós. Ele deseja que o adquiramos para alcançar algo com ele e depois, no seu tempo, deixá-lo. Ouvimos a mensagem que este mensageiro nos traz de outro lugar e respeitamos com cuidado o que ele exige de nós a serviço do seu amor. Não importa o que seja no final, não devemos nem podemos escolher. Lidamos com devoção ao nosso dinheiro como com uma revelação divina. Em sintonia com ela, concordamos com o dinheiro, não importa o que se espere e o que se demanda de nós. Em sintonia com essa revelação, nossa relação com o dinheiro se torna um serviço divino, um serviço pela vida de muitos, um serviço com amor. Assim, o dinheiro tem, sim, uma relação com o domingo. O domingo é um belo dia para gastar algo dele para a nossa alegria e a alegria dos outros. Nesse sentido, desejo a vocês um belo domingo e uma produtiva semana. Então esse é um texto do Bert Hellinger, onde ele fala sobre essa energia do dinheiro, essa circulação de dinheiro. Sabe que quando a gente viaja, a gente precisa pagar sem dó os serviços que a gente toma dos lugares e a gente precisa pagar sem dó o preço dos serviços que as pessoas nos prestam quando elas nos cobram. Quando a gente está levando vantagem, a gente vai perder esse dinheiro depois. Às vezes a pessoa ela leva uma vantagem com um funcionário, ou ela leva uma vantagem com feirante, ela foi comprar alguma coisa. E depois ela gasta um dinheirão porque, sei lá, o pneu do carro dela furou e rasgou e ela teve que comprar um pneu novo. Então, às vezes, o preço que a gente precisa compensar pelo que a gente fez, às vezes até de forma inconsciente, esse preço ele é muito mais caro. Então eu deixo para você a reflexão, o que o dinheiro significa para você? Você tem tratado o dinheiro como uma coisa ou como algo que tem uma energia e circula e tem a sua função de trazer a vida, de multiplicar a vida? Como você tem tratado o seu dinheiro? Com respeito ou desrespeito? Eu vou ficando por aqui, agradeço por você ter ficado comigo nesse vídeo.